No ano de 1915, Albert Einstein teria iniciado seus estudos e levou à descoberta de uma das maiores coisas da astronomia, algo que mudou nossa percepção da realidade e de como a física clássica funciona. Eu estou falando buracos negros. E agora, você pode até estar se perguntando, o que é um buraco negro? Se eu fosse resumir em poucas palavras, buraco negro é um objeto tão maciço que ele distorce o espaço-tempo de uma forma que nem a luz consegue escapar. É por isso que temos esse nome, já que na ausência da luz, nós temos a escuridão, formando assim um buraco negro. Na física clássica, o espaço-tempo ele serve de base para a teoria da relatividade geral. Imagina o espaço-tempo como uma cama elástica. Qualquer coisa que você colocar nela vai meio que afundar o tecido dela, ou em outras palavras, vai distorcer o espaço-tempo. Quanto mais pesado o objeto, mais, vamos dizer que afundado vai ficar o tecido. É a mesma coisa com o espaço-tempo. Quanto mais pesado, mais distorcido ele vai ficar. A diferença é que o espaço-tempo, ao invés de ser uma cama elástica, ele é o espaço. É isso aí, o espaço que estamos é o espaço-tempo. E continuando com o exemplo da cama elástica, imagina que você pega uma bola de boliche, uma coisa muito pesada, coloque ela bem no meio da cama elástica. A cama com certeza vai afundar muito. E qualquer coisinha que chegar perto da bola de boliche vai meio que afundar. Não afundar, mas vai em direção a ela. E se você conseguir entender esse conceito, então meus parabéns, você entendeu como funciona a distorção do espaço-tempo. Quanto mais pesado é o objeto ou o astro, mais o espaço-tempo vai ser distorcido por ele. Mas então, resumindo o espaço-tempo, quanto mais pesado e mais denso um objeto é, mais ele vai distorcer o espaço-tempo. E no caso dos buracos negros, a gente pode falar que ele é um objeto tão denso que ele distorce o espaço-tempo de um modo que nem a luz consegue escapar. Então vamos entender de fato o que é um buraco negro, como é sua estrutura, sua anatomia e se buracos negros têm cabelo. De acordo com o nosso amigo Ciência Todo Dia, do canal Ciência Todo Dia, nós não devemos pensar num buraco negro como um astro, mas sim como uma região do espaço em que a gravidade é muito densa. Provavelmente o nosso amigo Ciência Todo Dia não disse exatamente desse jeito, mas confia em mim, porque me foi revelado através de um sonho. Mas o que ele quis dizer com isso é que, pelo fato de nem a luz conseguir escapar de um buraco negro, nós acabamos que não conseguimos ver ele. O que nós vemos é o que chamamos de horizonte de evento, é a parte sombria dele. É a parte do buraco negro que, se você colocar o seu pé ou a sua mão, você nunca mais vai conseguir sair. Ele vai puxar e não vai deixar você sair de lá. E no centro desse horizonte de eventos, nós temos o que chamamos de singularidade. É o ponto que quebra a cabeça dos físicos e que meio que dá uma bugada na física clássica. É um ponto de uma densidade gigantossáurica em um volume que tende a zero, mas que não é zero. Então imagine isso, uma densidade gigantesca num volume tão pequeno que tende a zero. Teoricamente, ou hipoteticamente, nós estamos falando então de uma divisão por zero. Abre aspas, um buraco negro é o local onde Deus fez a divisão por zero. Fecha aspas. E nessa conta de uma massa gigantesca dividido por um volume que tende a zero, nós chegamos a um resultado que é de uma densidade enorme. Porque pensa, quanto mais denso o objeto é, mais ele vai distorcer o espaço-tempo. Imagina um troço com uma densidade hipoteticamente infinita. É por isso que nem a luz consegue escapar de um buraco negro, por conta de toda essa densidade que ele tem. Mas então, resumindo, a singularidade, a gente pode chamar ela de o coração do buraco negro, porque é isso que faz ele existir. E que infelizmente a gente nunca vai conseguir ver, porque não tem como ver se não tem luz. É triste, eu sei, mas a gente vai ter que lidar com isso. Mas agora, indo para o exterior de um buraco negro, nós temos aquela parte toda brilhante e luminosa que vemos ao redor dele. Essa é a chamada disco de acreção. Basicamente, as coisas que o buraco negro está sugando e que a gente consegue ver. Toda aquela parte brilhante e luminosa que tem ao redor dos buracos negros é basicamente... Imagina essa luz aqui que está terrivelmente posicionada. É como se o buraco negro estivesse aqui no meio e essa parte toda brilhante é a parte que a gente vê. Só que nos buracos negros de verdade estaria tudo distorcido aqui. E eu não estaria aqui para falar com vocês, mas... Resumindo, é isso. Mas é graças ao disco de acreção que a gente conseguiu tirar a primeira foto de um buraco negro em 2019. Um marco gigantesco para a ciência e para a astronomia. Então, para entender como que os buracos negros eles nascem, a gente tem que imaginar primeiro uma grande nebulosa.
É uma área do espaço que está coberta de gás e poeira. E que, com o passar do tempo, esse gás e essa poeira começa a se agregar por conta do peso da sua própria gravidade, formando assim, com o passar do tempo, uma estrela. E em relação aos buracos negros e as estrelas, nós temos dois caminhos. A das estrelas que têm menos de 3 vezes a massa do Sol e as estrelas que têm mais de 3 vezes a massa do Sol. Mas vamos focar só nas que têm mais de 3 vezes a massa do Sol. A estrela, ela vai brilhar através da queima de hidrogênio. E a queima desse hidrogênio vai gerar hélio. E de assim em diante, queimando seus combustíveis e gerando elementos cada vez mais pesados, a estrela segue sua vida, brilhando e emitindo muito calor. E após toda uma vida, queima e difusão de elementos cada vez mais pesados, a estrela acaba por expandir, virando uma supergigante vermelha. E com o passar do tempo, por conta dos elementos cada vez mais pesados presentes em sua composição, a estrela acaba por implodir. E depois de implodir, ela explode, virando uma supernova. E confia em mim, você não vai querer estar do lado de uma estrela quando isso acontecer. Eu não acho que é muito seguro. Caso você não saiba, as supernovas elas são umas explosões gigantescas que as supergigantes vermelhas acabam causando no fim de suas vidas. E após essa explosão da estrela, acaba sobrando seu núcleo, que é tão pesado que ele colapsa sobre seu próprio peso, gerando assim um buraco negro. Por conta do que eu disse, é uma massa gigantesca comprimida de um volume que tende a zero. Se você chegou até aqui, você acabou de aprender como os buracos negros nascem. Eles conseguem aumentar sua massa basicamente sugando outros astros e planetas que passam perto deles. Ou você, se você passar perto de um buraco negro com a sua nave espacial. E agora, caso você não saiba, buracos negros eles nascem, mas eles também podem morrer. E infelizmente eles não têm nenhum tipo de seguro de vida. Em 1974, Stephen Hawking ele descreveu um fenômeno que ficou conhecido como a radiação Hawking. É basicamente o que mata um buraco negro ou o que delimita seu tempo de vida. Eu vou tentar ser breve nisso daqui porque eu não tenho conhecimento suficiente para explicar do jeito certo. Eu vou tentar explicar mais ou menos, mas espero que vocês entendam o que eu vou querer dizer. A física quântica ela descreve um fenômeno de surgimento de partículas, chamamos de partículas virtuais. Essas partículas, elas sempre surgem em pares, uma positiva e uma negativa. E no que elas surgem, elas já desaparecem em um instante, muito rápido, porque uma anula a outra. E é esse surgimento de partículas virtuais que é o ponto-chave da radiação Hawking. E o fenômeno que o Stephen Hawking descreveu, ele funciona de um jeito simples até de entender. Lembra que eu disse que nada escapa do horizonte de eventos de um buraco negro? Mas e se no surgimento dessas partículas virtuais, uma surgir dentro do horizonte de eventos e outra surgir fora do horizonte de eventos? E é isso então que nós chamamos de radiação Hawking. Nesse nascimento de partículas virtuais, uma que surgiu dentro do horizonte de eventos é sugada para dentro. E a que surgiu fora, ela é jogada para fora. Basicamente, para essa partícula que surgiu fora conseguir fugir do buraco negro, ela precisa retirar energia de algum lugar. E de onde, se não do próprio buraco negro? E cada vez que um par de partículas virtuais fazem isso, o buraco negro acaba por perder parte da sua energia, consequentemente perdendo parte da sua massa. É pouca energia que ele perde, mas imagine esse processo acontecendo ao longo de milhões, bilhões ou até trilhões de anos. Então, com o passar do tempo, de pouco em pouco, a radiação Hawking é o que delimita quanto tempo um buraco negro vai viver. E ao mesmo tempo, a radiação Hawking também é o que delimita quanto tempo o universo vai viver. Mas isso pode ficar para um próximo vídeo. Então, se você já entendeu o que são os buracos negros, como que eles nascem, como que eles morrem, acho que seria bom você entender quais são os tipos de buraco negro. Ou os tipos mais conhecidos, pelo menos. Buracos negros estelares. São aqueles derivados do colapso gravitacional das estrelas que possuem pelo menos o triplo da massa do Sol. São os mais comuns no universo. Você pode encontrar eles em todo lugar. Aqui do lado da minha casa tem um também. Buracos negros supermassivos. São centenas de milhares e até bilhões de vezes mais massivos que o Sol. Estão localizados mais comumente no centro das galáxias. Por exemplo, temos o Sagitário A estrela, que fica no centro da Via Láctea. A formação desses tipos de buraco negro ainda é incerta, mas acredita-se que pode ter se originado do colapso de aglomerados estelares, gases, ou também da fusão de buracos negros menores. Se você não sabe, você está descobrindo agora. Buracos negros podem sugar outros buracos negros. Nesse processo eles crescem. E o terceiro tipo são os buracos negros intermediários.
E não é muito difícil de entender, porque se nós temos os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos, os intermediários seria o que está no meio do caminho. São os que são maiores que os estelares e menores que os supermassivos. É uma explicação bem mais ou menos, mas acho que deu para entender como funciona. Então, com isso, nós chegamos no fim de mais um vídeo. Agora eu espero pelo menos que você entenda um pouquinho mais o que são os buracos negros. Esses objetos tão famosos na cultura pop e tão misteriosos para a ciência e para a física. Mas eu diria que se você quiser saber o que é realmente a ciência, tem um vídeo explicando sobre isso. Eu recomendo vocês assistirem porque ele tá aí na tela. Então muito obrigado a todos que assistiram até aqui e Auf Wiedersehen!